ninguém mais respeita o Brasil porque o Brasil não merece mais respeito. 5 jogos contra a Noruega, a gente nunca ganhou dos caras. Bizarro. Boa noite, pessoal. Não tão boa noite assim, né? Estamos aí numa noite de domingo pós-eliminação do Brasil para a Noruega. Eu sou o Ronaldo, somos Aguinaldo TV. Hoje vamos falar desse jogo medonho da nossa seleção. Não tem muitas críticas construtivas para fazer, mas destrutivas, tá? Queria que você começasse aí, Gui. O que você achou do jogo? O que você achou que faltou pra gente ganhar de uma seleção do porte, do nível da Noruega, né? Que não é a primeira classe das seleções europeias. O que você achou que faltou pra gente conseguir, cara, passar de fase das oitavas de final de uma Copa do Mundo? Guinal TV na área, sou o Gui. Esse jogo aí, cara, foi um jogo que a gente jogou acuado, entrou derrotado em campo. O Brasil entrou pra respeitar um time, uma seleção, né, que não tem essa tradição do futebol, tanto que a gente entrou com medo de um jogador e esse jogador ele acabou com o jogo. Minha opinião, faltou um pouco de personalidade na nossa seleção. Acho que o Ancelotti errou bastante e a gente tem que discutir sobre isso aí. Bom, Gui, eu vou começar primeiro pra quem eu passo pano dessa vez, tá? Porque pra bater eu quero bater em um monte, mas o cara que foi muito criticado nas últimas Copas e esse jogo ele não teve culpa alguma foi o Alisson, tá? O Alisson fez boas defesas no jogo, não comprometeu o desempenho da seleção, não comprometeu o placar, tá? O menor dos culpados é o Alisson, tá? Hoje o que ele poderia ter feito, ele fez. O Endrick, muita gente vai estar criticando o gol perdido. Gol perdido, o profissional não pode perder aquele gol, tá? Ele é um jogador que tem muito talento pra perder um gol daquele, mas, cara, ainda é um menino, tá? A gente coloca o peso da responsabilidade de ser o camisa 9 da seleção nele, né? Mas ainda é um menino. Ele vai errar bastante ainda, mas mesmo assim, como todos os jogos, quando ele entrou, o time mudou, teve mais personalidade, atacou um pouco mais. De resto, cara, Bruno Guimarães, medonho o pênalti que ele bateu, medonho. Você vai em futebol de várzea, você não vai ver pênalti batido daquele jeito, cara. Ele foi cagado a bater o pênalti. Eu acho que faltou um pouco de humildade, falar, eu tô cagado de medo de bater um pênalti aqui nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, bate outro. Matheus Cunha jogou bem. Também eu acho que é outro que não comprometeu, muito pelo contrário, tá? O Matheus Cunha sofreu pênalti ali, enquanto tava no jogo se doou, foi bem. Casemiro também hoje não tanto faz, tanto fez, tá? Não fez muita diferença. Acredito que ele, como o time inteiro, jogou muito retrancado, muito recuado, sem atacar o time adversário. E quando eu falo atacar, não é só com a bola, é atacar sem a bola, né? Pra tentar tomar a bola. O time da Noruega tocou o jogo inteiro, a gente assistiu a Noruega jogar o jogo inteiro, cara. É ridículo isso. Sabe? Gabriel Magalhães fez o que pôde, estava indo bem até o primeiro gol da Noruega. Ele falhou na marcação ali no gol de cabeça do Haaland, ficou muito distante do Haaland. Um atacante do nível do Haaland, a gente não pode de forma alguma dar espaço para que ele tenha impulso e suba para cabecear. Um cara que ele joga contra direto ali na Premier League. O Douglas Santos, eu acho que fez uma partida legal, tá? Só legal também, nada espetacular, mas bom. O Danilo, novamente nesse jogo, errando passe de poucos metros e quase a gente toma um gol numa saída errada dele. Terrível. O Ryan, acho que cai na mesma coisa do Endrick, tá? Ele poderia ter mostrado mais, não só nesse jogo como na Copa. Faltou um pouco de atitude da parte dele, né? Faltou um pouco de culhão, vamos dizer assim. De ir pra cima um pouco mais, ele tem futebol pra isso, mas ainda é muito novo também. A gente não pode cobrar dele que seja um Yamal da vida, porque a cada 1000 Ryans nasce um Yamal, né? Então é muito diferente. O Neymar, cara, entrou mais pro final do jogo, não foi tão bem na partida, mas é um cara que decide, né? E você vê a diferença, por exemplo, dele pro Bruno Guimarães na batida de pênalti. Um cara com personalidade, cara. Ele pegou a bola, ficou discutindo com o goleiro ali, falou pro goleiro escolher o canto pra ele bater e fez gol. Simples, é o que a gente espera do Neymar, é o que a gente sabia que o Neymar podia entregar nessa Copa. Ele não podia entregar muita coisa, porque o Neymar fisicamente não estava bem, tá? Mas ele entrou, cara, e buscou jogo, chamou, errou, beleza, mas faltou isso, sabe? A gente, apesar de desde o começo aqui, né, da gente conversar e eu falar que a gente não tinha time pra ser campeão, eu não vi o Brasil com time pra ser campeão, eu acho que a gente tinha time pelo menos pra passar da Noruega, cara. Que a gente caísse na próxima fase aí pra uma Inglaterra da vida, né? E pra perder pra Noruega, eu acho que é mais uma mancha na nossa história, né? Por 3 Copas do Mundo seguidas, nós estamos sendo eliminados por seleções de segunda prateleira da Europa. Bélgica, Croácia e Noruega. Noruega é tenebroso. Noruega é tenebroso. Vou falar de Ancelotti, tá? A minha crítica vai ser voltada por Ancelotti. Vamos lá. A crítica começa desde a convocação. Se você convoca uma seleção com um lateral só, pra mim você tá errado. Porque assim, o Wesley era um baita de um lateral direito. Mas você tem que ter um substituto bom pro lateral direito. Danilo não é jogador de Copa do Mundo. Douglas Santos é um baita de um jogador, assim, que fez uma boa Copa. Não tenho o que reclamar do Douglas Santos. Mas quem que é o reserva do Douglas Santos? É outro que não é jogador de Copa do Mundo. O Alexandre não é jogador de Copa do Mundo. Caso o Douglas Santos se machucasse, dependendo do Alexandre, a gente estaria ferrado. Nossa dupla de zaga não era uma má dupla de zaga. Acho que a gente tinha alguns reservas ali que não condiz. Ibanes. O Bremer, o Léo Pereira, que não são jogadores de Copa do Mundo também.
a gente passa pros volantes, Ronaldo. Na volância, e hoje a gente viu isso, a gente tem um Casemiro morto, velho, pesado, não contribui em nada pra esse jogo. Noruega é um time lento, tanto que eles tiveram oportunidades de pegar um contra-ataque e acelerar, os caras não aceleravam, velho. Porque eles não são um time assim. Não é o jogo da Noruega. Mesmo ela sendo lenta, o Casemiro não conseguia chegar nos caras ainda. E assim, o Fabinho tá melhor que o Casemiro em todas as partidas que entrou. Ele continuou insistindo no Casemiro. Nesse jogo, acho que já tava nos 70 por aí, o narrador falou que ia entrar o Ederson. Aí pronto. Ótimo, né? Vai tirar o Casemiro, vai pôr um menino que corre, Ederson. Não. Ele matou o jogo, ele tirou o Bruno Guimarães. Nesse momento, ele cavou a cova do Brasil. E nessa substituição aí, que ele tira um Bruno Guimarães, coloca o Ederson, mantendo o Casemiro, ele faz com que o Ederson fique recuado. O Casemiro deu na telha de começar a subir, sendo que ele não serve nem pra defender, então pra subir menos ainda. Quem entrou nesse momento? Neymar. Só que um erro brutal do Ancelotti é colocar o Neymar de centroavante. Mas que ideia é essa, velho? O Neymar, ele nunca jogou de centroavante na vida. E ele tirando um Bruno Guimarães, que é o único cara que dá passe, ele coloca o Danilo Santos... É um cara de dar passe, mas assim, ele é um cara de arrastar o jogo, não de dar um passe em profundidade. E o Neymar ficou isolado no meio de zagueiro de 5 metros de altura, que não faz sentido nenhum. Jogando de costa, né? Isso é pior. Jogando de costa pro gol, o que ele não tem nem físico pra isso. Acredito que nenhuma seleção tem hoje porte físico suficiente pra jogar de costa contra a Noruega. É a seleção de estatura mais alta da Copa. O Neymar jogando de costa, ninguém pra dar um passe pra ele. Então ele começou a ter que voltar, porque aí ficou ainda em campo Vinícius Júnior e Endrick. Então, e não era um 4-4-2. Eu não entendi essa formação. Que raio de formação que foi essa? Que ele entrou Neymar de centroavante, já tinha Vini Júnior, já tinha Endrick, Martinelli, então são 4 atacantes aí. Qual que é a formação? Que formação é essa? Não tem. Ou um 4-3-3 com Martinelli, né, como fosse o meio campo, ou um 4-4-2-4, né, é o que eu imagino, foi uma das formações. Ali no campo, o time tava meio bagunçado, né, não tinha muito como ter certeza de como tava essa formação tática do Brasil, né, ficou meio confuso mesmo. E nesse momento, ele mata o time. Aí é outro ponto também. A gente tá entrando em campo contra uma Noruega. Por mais que ela tenha aí esse tabu aí que a gente nunca ganhou, a única seleção da história que a gente nunca ganhou é a Noruega. É um time É só a Noruega. É um cara só. É o Haaland. A gente entrou em campo pra jogar recuado por tática do Ancelotti, escolhida por ele, e jogar recuado contra o time de maior estatura física da competição. Nesse momento, você tá trazendo o time mais alto da Copa pra dentro da sua área. Que loucura é essa, velho? E você tendo um dos times de maior agilidade da Copa. O Brasil não tem o melhor entrosamento, o melhor finalizador lá na frente, mas assim, agilidade a gente tem. A gente tem um Vinícius Júnior que é um raio lá na frente, a gente tem um Martinelli que é um raio, a gente tem o Matheus Cunha que corre muito, tem um Endrick que corre e é forte. Você joga recuado por quê? Que respeito todo é esse contra a Noruega, velho? E se for ver bem, Gui, a gente foi eliminado pela Noruega da mesma forma que a gente foi eliminado pela Croácia na última Copa, né? Ambos os times não entraram para atacar o Brasil, mas sim para segurar a bola. Ou seja, toda vez que a Noruega pegava a bola, era toca pra frente, volta tocando, toca pra frente, volta tocando, toca pra frente, volta tocando. Só que o Brasil não se animou, cara, em tentar roubar essa bola. E o tempo foi passando. E pra Noruega, se conseguisse levar esse jogo pros pênaltis, era ótimo. Tá? Era ótimo, porque assim, o Brasil já tem essa fama, né, das últimas Copas, dos últimos campeonatos que tem jogado, né, de não se dar bem em disputa de pênalti, de não se dar bem em fases eliminatórias como um todo, né? Então, assim, pra Noruega seria ótimo. Eles entraram num jogo não pra atacar a gente, pra fazer a gente sofrer chutando no gol, tanto que demorou muito pra Noruega chutar no gol. Fora o gol anulado no primeiro tempo, se eu não estiver enganado, eles chutaram a primeira vez com 30 minutos de jogo. Eles não vieram pra amassar a gente, eles vieram pra sobreviver. E o Brasil jogou com medo, sabe? É o que eu falo, cara. Quando você não tem elenco, quando o time não tá bem, quando a fase não tá boa, cara, você joga com a camisa, sabe? Literalmente coloca 5 taças dentro de campo e vai pra cima. Eles têm que respeitar a gente. Só que ninguém mais respeita o Brasil porque o Brasil não merece mais respeito. Não merece. A gente joga com a Argentina, a gente joga contra a Colômbia, toma ataca. A gente joga contra qualquer seleção europeia, toma ataca. Por quê? Porque a gente não impõe mais respeito. Nenhum. A gente não impõe respeito no futebol, a gente não impõe respeito na porrada, sabe? De chegar firme, quebrar os caras na hora de começar a fazer gracinha. Pô, é ridículo pra mim ver. O Neymar tem que ser o cara de arrumar confusão ali no final do jogo, sabe? De tentar desestabilizar os caras, porque ninguém fez isso o jogo inteiro. Pô, você tá vendo que a fase não tá boa? Tenta ganhar de alguma forma, cara. O futebol é malandragem, sabe? O Brasil, os times brasileiros, a seleção brasileira já cansou de ganhar jogo, campeonato, o que for, com malandragem, porque tem que ter também, cara. Porque quando tá uma habilidade, tá faltando futebol, tem que ter malandragem. E o Brasil
Não teve o mínimo, cara. O mínimo pra ganhar. Não merecia ganhar. Se por algum motivo a gente conseguisse empatar esse jogo, levasse pra prorrogação, pênalti que fosse, a gente não merecia essa classificação. Não. A gente não foi merecedor, cara. Não, esse jogo aí foi terrível e assim, eu ainda coloco a culpa no Ancelotti, tá? Eu acho que ele entrou com a tática pra respeitar demais um time que é de menos. Tem um jogador só, tanto que assim, a Noruega, ela tava entrando em campo pra tocar a bola, tempo passar. Não chutava. O tanto que a gente chutou, por exemplo, a gente chutou 14 vezes, a Noruega chutou 9. Mas no gol, a Noruega acertou 5, a gente acertou 4. Que momento da história a gente deixou de chutar de fora da área? A gente deixou de tentar. Que momento da história que a gente decidiu jogar recuado contra uma seleção de... Não é nem segunda prateleira aí, tá? Porque, assim, primeira prateleira, hoje, tá? França e Argentina. Segunda prateleira, Portugal é uma seleção de segunda prateleira, porque tem um baita do elenco e não quer jogar bola. A gente é uma seleção de segunda prateleira hoje. Se for pra ver, tá caindo pra terceira, tá muito mal. Inglaterra é uma seleção de segunda prateleira. Noruega não tá na nossa prateleira. Desculpa, mas a Noruega não tá na nossa prateleira. Mas hoje ela mostrou que entrar em campo contra um time que tá acanhado faz você querer crescer em jogo. E todo mundo respeita muito o Ancelotti. Eu acho que o respeito demais pelo seu técnico faz você perder personalidade. Você respeitar demais a tática do Ancelotti, que ele quer que o time jogue recuado. E você não atacar, você querer jogar 100% no contra-ataque, você perde personalidade. A mesma personalidade que faltou, por exemplo, hoje pro Vini Júnior de falar assim, ó, tô com 4 gols na Copa, vou pegar a bola do pênalti, quem vai bater sou eu. Se eu errar, quem errou foi eu. Mas eu sou o atacante aqui. Personalidade é minha. Eu vou ter que fazer esse gol. Não é um volante, um meio campo, um Léo Pereira batendo falta, que nem teve lá, acho que foi no primeiro jogo contra o Marrocos. Cara, isso não existe. A gente tem que ter personalidade em campo, velho. Vou deixar uma questão aqui pra quem tá assistindo a gente. E gostaria do comentário de vocês. Por que vocês acham que acontece que, por exemplo, um jogador que se destaca no clube, que é o melhor jogador do clube, chega na seleção brasileira, ele pipoca, ele vira um jogador comum? O que você acha que acontece? Porque isso acontece com vários jogadores da seleção. Não é só o Vinícius Júnior. Apesar do Vinícius Júnior ter feito uma boa Copa, tá? Esse último jogo deixou muito a desejar, mas ele fez uma boa Copa. Agora, Rafinha... Cara, o que aconteceu com o Rafinha? O Rafinha subiu. O Rafinha era pra ser o cara que ia estar disputando o protagonismo com o Vinícius. Machucou lá no último jogo, mas mesmo assim, até ali ele não tava rendendo nada, cara. E ele não iria nos ajudar em nada se estivesse bem hoje. Então, gostaria de saber de vocês, tá? O que vocês acham que acontece, se tem alguma coisa interna da CBF, porque assim, a gente no ciclo da Copa trocou de técnico, se eu não tiver enganado, 4 vezes. E não mudou, tá? Todas as vezes eram os mesmos problemas. A gente já vem um longo tempo com os mesmos problemas, que jogadores que se destacam nos seus clubes viram nada na seleção, sabe? Eles simplesmente somem. Isso que você comentou, Gui, do talvez o excesso de respeito, né, pela tática do técnico atrapalhar, me surgiu uma outra dúvida. Será que não é por isso que muitas vezes o Ancelotti não gosta de pôr o Endrick pra jogar, por ser alguém que pensa diferente dele, por ser alguém que vai se arriscar mais? Porque o que a gente viu, o Endrick entrou, cara, a primeira bola, ele saiu no contra-ataque ali que a gente não tava vendo nenhum jogador fazer. Pô, ele perdeu o gol, ele poderia ter tomado uma decisão melhor, poderia ter dominado com a perna direita e batido com a esquerda. Cara, é o si, né? Se minha mãe fosse homem, eu teria um pai. Eu não tenho nenhum, porque minha mãe é mulher. Mas, cara, será que é esse o problema? Porque depois o Endrick pega uma bola de fora da área, ele tenta chutar dali de onde ele tá mesmo, o jogo tava 0-0 ainda. Então, será que não é esse o problema? Será que os técnicos da seleção não estão querendo adestrar demais os jogadores? Será que a gente não tem um pouco disso também? Porque falta, cara, falta protagonismo, sabe? Falta culhão mesmo, de ir pra cima, falar, pô, aqui é a seleção brasileira. Aqui é a única seleção que tem 5 estrelas, cara. No peito aqui, sabe? Tipo, pra falar, ó, a gente tem futebol, cara, a gente tem história. Se a gente não vai ganhar com futebol, então a gente ganha com a história. Falta muita coisa, tá faltando muita coisa. Chute a gol é o mínimo, sabe? Tá faltando uma defesa que ponha medo no adversário, sabe? Tá faltando um jogador brigador, tá faltando um jogador que vai fazer catimba, que vai atrapalhar outro time. O pessoal julgava muito o Neymar, criticava muito o Neymar de ser aquele cara que, tomava uma falta, rolava no chão, deixava os adversários irritados, mas a gente ganhava. Sim, a gente ganhava, beleza. A gente não ganhou nenhuma Copa com o Neymar, mas o que eu tava falando aqui em casa hoje. Infelizmente, o Neymar veio numa geração que só tem ele. O Neymar é o único jogador genial da seleção brasileira há muitos anos, há mais de 10 anos. Não veio nenhum outro jogador para ajudar ele a ser protagonista. Ele tem todos os defeitos, talvez como pessoa, ele é um cara que se envolve muito em polêmica e tudo mais, mas ninguém pode, cara, falar que o Neymar não foi, assim, o único cara que a gente teve que vestiu a camisa, que falou, cara, eu vou pra cima, eu não ligo se errar, eu não ligo de me criticarem, sabe? Infelizmente, cara, só tinha ele. Não tivemos um goleiro pegador de pênalti, um goleiro decisivo nesse ciclo de seleção, e de genial a gente só teve o Neymar, infelizmente.
E falando em gênio, assim, o Neymar, ele carrega a seleção desde 2014, né? 14, 18, 22 e agora 26. É muito complicado isso, porque, assim, foi uma convocação, a gente ficou muito feliz em saber que o Neymar tava bem, tava recuperado. O próprio Ancelotti falou que o Neymar tava 100%, então eu acredito que quando a pessoa fala que o jogador dele tá 100%, ele já tem capacidade pra jogar 90 minutos. Por que o Neymar entrou com 78? Pra jogar nada? Jogar a prorrogação e de centroavante na posição que ele nunca jogou na vida? Pra mim, isso é a maior maluquice que ele faz. Porque assim, tudo bem você não colocar o Neymar contra um Haiti. Eu entendo totalmente. Você não colocar o Neymar contra uma Escócia. Não precisa. Quem tá lá, por mais que tá jogando meio sem vontade, a gente ganhou de 3-0 dos dois. Haiti e Escócia. Contra o Marrocos, era um jogo que precisaria do Neymar. Ele não tava em campo, ele tava recuperando ainda. 1-1. É uma seleção que é muito acima da Noruega, né? Nesse jogo, contra o Japão, por exemplo. Eu tenho agora, depois desse jogo, Ronaldo, a sensação de que o Ancelotti, a nossa vitória sobre o Japão, foi na cagada. Pra mim, eu tenho totalmente esse sentimento. Você pega assim, ó. Contra o Japão, o que aconteceu? O Casemiro tava terrível. O Ancelotti não tira o Casemiro, coloca o Martinelli e mantém o Casemiro. Eu falei, o quê? Esse cara tá maluco. Quem faz um gol? Casemiro. Quem faz outro? Martinelli. Puta, esse cara entende muito de futebol. Nesse jogo, ele quis fazer a mesma coisa. Não deu certo, velho. Não é isso. Futebol não é dessa forma. Talvez o que ele fez contra o Japão foi sorte, pura sorte. E o que aconteceu hoje, não deu pra ele contar com a sorte. Você leva o Neymar pra uma Copa que, se você conta todos os minutos que ele teve em campo, cara, eu acho que não deu meia hora de Neymar em campo. Porque ele jogou um pouco contra a Escócia e um pouco contra a Noruega. Se você for pegar em segundos do Neymar com a bola no pé, então, se bobear, não deu um minuto. Em 2 jogos que ele jogou. Jogando isolado, centroavante, uma posição terrível, de costa pro gol. Sem ninguém dar passe pra ele, porque sempre quando o Neymar entrou, os jogadores de passe já tinham saído do campo. O que acontece? O cara ainda acaba sendo criticado. Jogo contra a Escócia, o cara entrou, ele teve um lance, ele mandou uma bola pro Vini Júnior, o Vini Júnior saiu na cara do gol. Ele teve outro lance, ele cortou pra dentro, chutou de direita, o goleiro pegou. Esse cara, você tem que usar. Se você tá falando que ele tá 100%, você tem que usar ele. E tem que usar ele na posição certa, não é centroavante. A questão da posse de bola, né, que a Noruega teve, né, extremamente acima da gente, né, 62, 64% de posse de bola no jogo. Um time que, em questão de qualidade, é muito abaixo do nosso, né, porque pra mim a Noruega é baseada em 2 jogadores, que é o Odegaard e o Haaland. Odegaard camisa 10, Haaland 9, acabou. Não propôs o jogo, né, a gente foi um time coadjuvante ali dentro de campo. Então, é triste ver o que o Brasil se tornou no futebol, né? Uma das poucas coisas que a gente tinha orgulho de bater no peito e falar somos os melhores, né? Hoje em dia a gente não pode falar isso. A gente ainda tem um pouco de sorte que aqui na América do Sul a gente domina, né? A Libertadores há vários anos seguidos temos brasileiros levando, né? A Taça Libertadores, isso é bom. E a nível mundial, cara, a gente tá abaixo muito, né? Há muito tempo a gente não consegue disputar, por exemplo, a Copa América. Quando se trata de seleções, a gente vai muito mal, cara. E isso não faz muito sentido na minha cabeça. A gente viu um desempenho muito bom dos times brasileiros no Mundial de Clubes, né? Fluminense, Botafogo ganhando do PSG, Palmeiras, enfim, cara. Falta alguma coisa que não tá encaixando, tá? E também é muito triste pra mim ver como que acabou a passagem do Neymar pela seleção brasileira, né? O maior artilheiro da seleção brasileira, o maior líder em assistências da seleção brasileira, um dos maiores jogadores que nós tivemos, eu falo sem dúvida alguma, tá? Um dos maiores jogadores que o Brasil já teve em questão de genialidade é o Neymar, tá? A gente vai demorar muito se é que tenhamos outro parecido, outro nível do Neymar, tá? Então, assim, é muito triste de ver como acabou, muito triste de ver que um jogador do nível do Neymar está terminando, né, a carreira sem uma Copa do Mundo, sem uma bola de ouro. Triste de se ver como está sendo finalizada a carreira do Neymar. Ali no Santos, um time de terceira, quarta prateleira hoje no futebol brasileiro, né? Não está nem entre os 10 melhores times brasileiros. Bem ruim de ver, sabe? O que foi feito da carreira do Neymar. E aí eu acho que envolve muito além do jogador Neymar. Tem muito a ver com a empresa Neymar, tá? Então, acho que isso tudo é um pouco de parcela de culpa ali do Neymar pai, no caso. Olhando assim, ó, a parte de posse de bola, se esse Neymar tá em campo, vamos falar meio tempo, tá? Desde que ele esteja 100%, pra mim a intenção é que ele jogue os 90 minutos. E se ele não tá 100%, bota um tempo inteiro. Essa posse de bola aumentaria. Com certeza, porque assim, o Neymar, ele tem personalidade, ele tem trajetória diferente na seleção brasileira, ele quer jogo, ele quer que a bola passe pelo pé dele, ele quer criar jogadas, tanto que ele tinha que jogar ali
na armação desse time, deixa o Endrick e o Vini Júnior pra correr lá na frente, velho. Não tem problema. Mas o Neymar, ele ia buscar o jogo. A gente tá falando de 60-32 de posse de bola e a gente não jogou contra a Espanha, por exemplo. A gente não jogou contra a França, que são duas seleções que gostam da posse de bola. A Argentina, que gosta da posse de bola. Não, a Noruega nem é esse time. A Noruega tá longe de ser um time que carrega a posse de bola como a Espanha. E tá 60-32. Quem da nossa seleção tem mais talento que o meio de campo da Noruega? Todo mundo. Por que a gente tá com a posse de bola, cara, 1/3 da posse de bola do jogo? E isso aí é bizarro. E assim, falando sobre o Neymar, quando você coloca ele em campo, o adversário muda, né? O adversário começa a respeitar mais a gente em campo. Só que você colocar o Neymar de castigo no meio de zagueiro brutamonte, não dá pra você impor respeito, assim. O jogo continuou mesmo. Vamos ver agora, Ronaldo, daqui pra frente, os próximos 2 anos. Porque assim, o Ancelotti tem um contrato renovado até 2030. Pra mim, essa passagem do Ancelotti até agora não diferencia nada de um Diniz na seleção, Mano Menezes, ou se fosse o Dorival, esquisita, tá? Passagem esquisita. A passagem do Tite é muito melhor que a do Ancelotti, não tem a menor dúvida. 2028, tem a Copa América aí. Pode ser até que o Neymar jogue essa Copa América. Não sei como que vai ser até lá. Carlo Ancelotti na seleção. Se vão ter mais amistosos. Qual vai ser a convocação? Ele vai convocar o Casemiro de novo daqui 2 anos? Ele vai convocar esses mesmos laterais? Douglas Santos fez uma Copa boa. Danilo não. Não dá. Ele vai convocar um volante no lugar de um lateral que se machucou? Questão de ataque também. O que ele vai fazer no ataque? Ele vai trazer de volta o Estevão? O Estevão vai estar bem? É difícil saber, cara. É triste ver essa seleção saindo de uma Copa do Mundo contra um jogo fácil. Perdendo pra uma seleção que não tem tradição nenhuma, mas que manteve o tabu. São 5 jogos contra a gente. A seleção brasileira perdeu 3 e empatou 2. 5 jogos contra a Noruega, a gente nunca ganhou dos caras. Bizarro. Bom, Ronaldo, é isso. Acredito que você que tá aí do outro lado também tá indignado com essa eliminação. Deixa aqui embaixo seu comentário pra dar ideias pro Ancelotti. Porque pode mudar, pode melhorar. A Copa acabou pra gente, vai ter que ficar pra tentar em 2030. Mas até lá tem muito chão, muitas águas irão rolar até lá. Preciso de um norte agora pro Ancelotti. Mostrar pra ele que a gente tem bons jogadores no Brasil. A gente precisa de outro técnico? Fala pra mim aí. Você acha que precisa de outro técnico? Cara, tô desnorteado. Não sei, eu preciso da sua opinião. Tô desnorteado. Bom, rapaziada, é isso. Infelizmente, não teremos mais o Brasil na Copa do Mundo, mas vocês vão continuar tendo aqui a Aguinaldo TV, tá? E não só pela Copa do Mundo, a gente vai falar de futebol aí o ano inteiro, o resto da vida, rapaziada. Então, se inscreve no canal, deixa o like, tá? Fortalece a gente aqui. Nos sigam nos nossos Instagrams, tá? A gente vai deixar aqui no vídeo. Acompanha, a gente posta muito vídeo lá, muito comentário, interage com a gente, tá? E é isso. Vamos torcer aí que pro próximo ciclo de Copa do Mundo a gente tenha mais sorte e mais confiança e mais futebol, que é o que tá faltando, mais importante. Um abraço para vocês, valeu e falou!